Olá, meus amores, eu sou a Marisa Brisa e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Dessa vez abrindo uma leitura num formato diferente do que vocês normalmente estão acostumados a me ver fazendo aqui neste canal. Eu prometi novidades, né? Então, a partir desse mês, além das leituras tradicionais, né, que são feitas para os signos todos os meses, eu vou trazer também essas leituras que eu vou fazer conforme eu for sentindo, tá? E hoje eu senti vontade de sentir um chamado aqui para fazer uma leitura voltada para o amor, tá? Para dois grupos. E aqui não tem signos, vocês vão se conectar com a intuição de vocês. E é sempre importante lembrar que não force, tá? Uma leitura, não force. Se você começar a sentir que essa leitura não é para você, vai de boa, vai assistir outras coisas, relaxa, não encana e não tenta forçar uma história que não é sua, tá bom? E é legal isso porque também ajuda a gente a exercitar a nossa intuição, né? Então eu vou ler dois grupos: o grupo que vai se conectar aqui e o grupo que vai se conectar com essa outra carta aqui, tá? Então, eu quero que vocês respirem fundo. Se você sentir necessidade de pausar o vídeo, pause esse vídeo, se conecte e escolha a sua leitura. E aqui na descrição eu vou colocar a minutagem. Se você é a leitura do grupo 1, que é a carta Proteção, se você escolheu a carta Proteção, ou se você escolheu a leitura número 2, que é a carta Espelho, tá? Essa leitura é sobre amor e logo no início a gente já vai perguntar para quem essa leitura está sendo destinada e você vai aí analisa se você se encaixa ou não nesse perfil, tá bom? Então vamos para o grupo Proteção. Se você escolheu essa leitura aqui, essa carta aqui, vamos lá, vamos começar uma leitura para você. E eu vou começar perguntando, né, mais detalhes de para quem que essa leitura está sendo destinada. Para quem essa leitura é destinada, tarô? Esse grupo que se conectou com a carta Proteção, conta um pouco mais sobre esse grupo. Conta um pouco mais sobre o grupo que está conectado aqui com essas cartas. Já vou tirar as cartas assim. Ha. Sete de paus. Nossa, gente. Cinco de ouros. Já entendi tudo. Primeiro porque aqui, né? A gente começa com a carta dizendo: recupere seu poder, corte as cordas, resgate de alma. E aí a gente inicia aqui com a pergunta: para quem que essa leitura está sendo destinada? Para pessoas que estão vivendo situações no amor onde estão sentindo que precisam se libertar de coisas que estão atrapalhando. É como se. Pode ser que você esteja numa relação, pode ser que você esteja solteiro, mas ainda esteja vivendo resquícios de uma relação que te deixou algumas sequelas negativas, tá? Que mexeram muito com a sua autoestima. Então, são pessoas. Então, vamos lá. Se você se identifica com isso, se você é uma pessoa que tá numa relação hoje, que você não tá feliz, sente que essa relação tá mexendo com a sua autoestima e você tá aí se questionando sobre essa relação, sobre a sua vida amorosa. Ou se você é uma pessoa que está solteira, mas sente que tá ainda brigando com energias e emoções que te deixaram sequelas assim de um sentimento de baixa autoestima e até de falta, sabe? Aqui fala muito de falta, daquilo que, sabe, um buraco, um vazio, e como se você tivesse assim, tentando se entender energeticamente. Se você se identifica com isso, essa leitura pode ter um recado legal para você, tá? E lembrando que o meu foco nas leituras, eu não sou muito das leituras de previsão, né? Eu gosto muito das leituras de aconselhamento. Eu acho que as cartas elas são conselheiros maravilhosos. É claro que sempre mostram algumas tendências,
Mas acho que o mais importante aqui é, é que através das cartas a gente faça reflexões para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Usar o símbolo das cartas para isso. Por isso que eu tenho feito questão de fazer mais leituras agora com as cartas aparecendo. Eu acho que olhar para as cartas estimula muita coisa. Existe uma força, um poder em cada imagem, né? Que é muito rico. Então, se você se identificou com esse caso, né? Vamos lá. Vamos ver o que mais o tarô quer falar contigo. Eu vou tirar 3 cartas aqui. Uau. Ih, pulou a justiça aqui. Vou aceitar. Você é muito isso. Você está num processo de realinhar, entender o que que o amor significa na sua vida, né? É como se você estivesse passando por uma reavaliação, uma análise, é, de tudo aquilo que você racionaliza ou racionalizou sobre o amor na vida e o que você aprendeu, porque a gente aprende, né, na nossa sociedade o que que é o amor, como o amor deve ser, como devemos nos portar, o que devemos esperar do amor. Só que, gente, tem muita coisa que a gente aprende que não é muito saudável, né? E que a gente precisa reavaliar. Só que essa reavaliação, você tem que tomar cuidado para ela não te endurecer, né? Porque o que eu sinto nesse processo de reorganização, de reestruturação, de você tentando entender o que, que o amor simboliza, significa, e o que você realmente quer do amor, eu vejo gente aqui brigando consigo própria, sabe? Num conflito interno muito grande. E esse sete de paus traz muito isso também. O sete de paus com esse cinco de espadas, né? Uma cabeça que não para, uma cabeça que é muito agitada, e você brigando com você mesmo, brigando com suas próprias emoções, lutando para tentar se sentir adequado, quando na verdade, será que existe uma adequação de fato, né? Eu vejo aqui que existe alguma relação antiga na sua vida, alguma relação que passou, que deixou de fato sequelas e que você precisa recuperar. É como se você precisasse trazer de volta energias suas que ficaram com essa conexão, tá? Com essa relação. Tanto que aqui, né, a gente pega essa carta e fala, de novo, recupere o seu poder. Traga de volta o seu poder. Por quê? Corte as cordas. Então, quem acredita em espiritualidade, né, já provavelmente já deve ter ouvido falar nisso, mas se você ainda não ouviu falar, acontece que o elo espiritual que a gente cria, né, como se fosse um fio invisível que de alguma maneira a gente mantém uma comunicação energética com a pessoa com a qual a gente se relacionou. Em alguns casos isso é desfeito, né, naturalmente, tranquilamente. Em outros casos ainda há uma conexão, uma espécie de conversa energética que muitas vezes não é saudável. Então, para você que está aqui nessa leitura, me parece que existe algum vínculo energético espiritual com alguma relação que terminou, e pode ser até que tenha terminado recentemente, que ainda está muito intensa essa conexão, olha, por esse rei de paus aqui, tá? Porque me parece que foi uma relação em que você não recebeu muito em troca. Não foi uma relação com muita reciprocidade, sabe? E essa falta de reciprocidade te colocou num lugar de muita carência, é, e fez você entrar numa espécie de ciclo de. Sabe quando a gente começa a brigar com a gente mesmo, assim? E fica numa briga,
como se fosse assim uma luta para você se sentir melhor. Pera, tá vindo muita coisa na minha cabeça. As palavras estão se atropelando aqui na minha cabeça. Quando a gente tá numa relação e não é tão recíproco, a gente fica tentando compensar, né? E eu vejo aqui que é uma pessoa, você foi uma pessoa que ficou tentando compensar isso. E como é que a gente compensa isso? Dando muito mais, né? Entregando muito mais. Então a sua energia de alguma forma vai se esvaindo, porque você não recebe de volta na mesma medida. Então é uma espécie de enfraquecimento que acontece aqui, né? É, e é preciso resgatar essa energia de volta, tá? E aí me deu aqui, não sei, eu senti que eu tinha que ler sobre essa carta aqui, tá? Que esse é um outro oráculo, ele não é um tarô, ele é um oráculo. E ele tem algumas mensagens muito interessantes. Então vamos ver aqui a mensagem dessa carta. Você está sendo chamada a proteger a sua energia e recuperar o seu poder. Que todos os pedaços perdidos possam voltar para sua casa agora. Observe quem e o que sugam sua energia. Não mantenha suas portas abertas, feche-se energeticamente a cada noite. As cordas energéticas são formadas entre pessoas, lugares, objetos e eventos, por isso é importante sempre verificar essas ligações. Sua energia e espaço energético são sagrados, então trate-os como tal. Manter sua energia limpa dá trabalho. Enquanto tínhamos o caminho da vida, enquanto trilhamos o caminho da vida, nós podemos doar o nosso poder. Então é importante chamá-lo de volta e cortar as cordas energéticas ou fazer uma forma de cura chamada resgate de alma. Você consegue pensar em um evento, relacionamento traumático ou memória de alma em relação ao qual você está sendo chamado a recuperar o seu poder? Confira no seu corpo agora e veja qual chakra necessita de um pouco de limpeza energética. Gente, e tem até aqui uma invocação que eu vou botar por escrito, tá? Para quem se conectou com essa leitura, eu vou botar por escrito aqui no primeiro, e vou comentar, eu vou fixar no primeiro comentário, tá bom? Uma invocação para vocês fazerem, tá? Olha que interessante, né? Eu senti que eu tinha que ler, porque tem uma invocação aqui para fazer. Gente, foi muito legal porque falou dessa conexão energética com lugares, objetos, pessoas, mas como a gente está fazendo aqui uma leitura de amor, né? A gente entende que isso tem a ver com uma conexão amorosa, com um ex, com uma ex, é, que ficou. Você tem que resgatar a sua energia que ficou nessa conexão, né? É, e existem muitas práticas para isso. Então eu vou colocar ali por escrito essa invocação e vamos seguir. Vamos ver que tipo de que mais o tarot pode falar sobre essa situação. 9 de ouros. Olha, rei de ouros. E as de ouros, gente, olha que interessante. É, Porque tá me trazendo muita energia aqui. Eu sei que eu falei no começo, pessoas que estão em relacionamento, né? Pode até ser que se você está numa relação e se conectou, mas eu acho que a maioria que está conectada aqui não está no relacionamento ou está numa fase de transição, ou ainda não está no relacionamento sério, ainda tá meio que pode até estar ficando e tal, mas ainda tá vivendo resquícios de um término. E aqui existe um chamado para um ensinamento de que você aprenda a se bastar sozinho. Quer dizer que você não pode ficar com ninguém a partir de agora? Não, gente, não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. Mas o 9 de ouros, ele fala muito desse aprendizado que a gente desenvolve na solitude, né? E eu sei que isso da boca para fora é muito fácil falar, né? Porque a gente não é muito ensinado a amar a nossa própria companhia, a curtir a nossa própria companhia, e isso é um processo lento. E também não tô dizendo que é para ficar sozinho, isolado, não, porque a gente aprende a se amar trocando com o outro, né?
A troca com o outro, ela é importante para a gente aprender sobre nós mesmos e também para aprender sobre amor. Só que aqui, como você se doou demais, 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 você precisa preservar alguns momentos de solitude onde você faça alguma prática de resgate de quem você é, do que você gosta, como você gosta de se vestir, o que você gosta de fazer, como você gosta de falar, como você gosta de se portar, sabe? Eu sei que falando assim parecem coisas tão básicas, né? Mas porque em relacionamentos em que a gente se doa demais e não recebeu nada em troca, nada não, ou recebeu menos em troca, a gente se perde, né? Isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Então, precisa aqui retomar o teu poder. E aqui a gente tem a musa de ouros, que nesse tarô é a musa chamada, né? Que é o equivalente ao rei de ouros. É, cuidar muito do seu poder material. Eu acho que cuidar muito não só do ter os seus momentos de solitude. Então, eu vou enfatizar isso, tá, gente? Você pode ficar com outras pessoas, sair e sair com amigos e com pessoas e ficar e conhecer novas pessoas, tá tudo certo. Mas não deixe de preservar os seus momentos de solitude e fazer as coisas que são importantes para você. Tá? E aqui existe sim um conselho muito forte para você dar atenção, muita atenção para o seu trabalho e para dinheiro, no sentido de você se bastar, você cuidar da questão das suas finanças. O cuidado com as suas finanças vai te trazer muita força e muito poder e vai te ajudar, sim, de certa forma, a resgatar essa autoestima, essa energia perdida, né? Porque dinheiro é energia, gente. Trabalho também é energia. Então, aquilo que a gente se dedica e ganha e recebe o dinheiro em troca, olha aí, você está doando o seu tempo, a sua inteligência, o seu talento, está recebendo de volta dinheiro para você usufruir. Então, a vida é aprender sobre reciprocidade. A vida é uma troca, tá? Então, se isso não ocorreu na sua última relação, desenvolva isso com outras coisas da sua vida, porque isso vai te ajudar e vai te ensinar a estar mais pronto, mais pronta para uma nova relação, uma relação com reciprocidade, tá? Então, assim, se você já tá, sei lá, de crush com alguém, já tá ficando, já tá rolando alguma coisa com alguém, tá tudo bem. Só que cuidado para não entrar no mesmo ciclo de se doar, se doar, se doar, se doar. Não, volta, respira e coloque limites, porque essa questão da doação, gente, ela tem muito a ver com não saber colocar limites. E aqui o cinco de espadas traz isso, a justiça de certa forma também. É um momento para que você aprenda sobre limites, tá? Mas não é para você se fechar. Não se feche, mas saiba colocar limites. Que isso sim vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Nossa, achei interessante. Vamos. Eu não ia fazer, mas eu vou pedir aqui tendências, umas tendências aí de futuro para você que está conectado com essa leitura, que você que se sentiu representado. Se você não se sentiu representado, tá só aqui de curioso, não leva pro coração nada que foi falando aqui, hein? E aí, se você não se identificou, também não vai pirar aqui com a questão das tendências. Então, seja responsável, tá bom? Vamos perguntar tendências para a vida amorosa? Três de ouros. Mais uma. Três de ouros. Rei de paus e rainha de espadas. Adoro essa rainha de espadas aqui, porque essa rainha de espadas, ela fala de limites. Gostamos disso. Colocar limites é importante. Mas eu achei legal, porque o três de ouros, ele traz para mim relações mais colaborativas. Então,
existe aqui uma tendência de que haja aí para você a possibilidade de novas conexões e novos relacionamentos onde há uma troca mais igualitária, sabe? E é legal porque ela é uma energia construtiva. Então, uma próxima relação onde vai ser possível você sentir que vocês estão mais em equilíbrio e que tem planos juntos, sabe? A possibilidade de construir coisas juntos, isso é muito legal, né? E muito provavelmente a sua última relação, você até queria construir coisas com essa pessoa, mas provavelmente essa pessoa não respondia à altura. E aqui, muito provavelmente, você tem chance de encontrar alguém que seja mais colaborativo. Nossa, gente, me deu uma crise de tosse que eu tive que parar a leitura no meio, parar o vídeo. Então minha voz tá meio embarragada aqui. Mas eu gosto dessa configuração porque existe um aprendizado bonito, porque para que você encontre uma relação com uma reciprocidade maior e com esse potencial de construção, é muito importante que você coloque limites. Para mim, a rainha de espadas é isso. E que você reconheça o seu poder, né? Porque saiba a potência que você é, né? Para de se colocar para baixo. Para de se diminuir. Não, chega, né? Nada de se diminuir, pelo amor de Deus. Entenda o seu poder, entenda a sua energia, entenda tudo que você é capaz de levar para uma relação e contribuir com o outro, e você merece na mesma medida. O que que é isso? Chega, esse negócio de ficar aceitando qualquer coisa, não. Chega, né, gente? Tô aqui na torcida, tá? Se você se identificou com essa leitura, comenta aqui embaixo pra mim, comenta um pouquinho da sua história, vou amar te conhecer mais e saber mais, tá bom? Muito obrigada a você que ficou aqui comigo. E se você gostou dessa leitura, também te convido a se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui. Vamos lá, vamos para a leitura número 2. E se você se conectou com a carta Espelho, vamos ver qual o recado que o tarot tem para te dar. Vamos entender com quem essa leitura quer falar. Conta um pouquinho melhor pra gente, tarot, com quem essa leitura quer se comunicar. E aí você vê se você se identifica. Opa, que interessante. Gente, a gente tá lendo carta espelho, né? Olha essa carta. O 5 de paus aqui nesse deck, olha, ele é retratado por vários espelhos. Ah, eu amo essas sincronicidades. Com quem o tarot quer falar? Explica um pouco melhor. Acho que eu já estou entendendo, tá? O cavaleiro de espadas. E um 7 de ouros. Aqui, olha, eu tô falando com uma pessoa, com pessoas que estão aí brigando com as próprias emoções. Talvez brigando com os próprios sentimentos ou estão tentando racionalizar demais alguma situação, tá? No campo amoroso. Independente de estar ou não numa relação, aqui é alguém que reflete muito, 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 muito. Só que reflete tanto que fica brigando com. Você fica brigando com você mesma. E aqui eu vejo uma pessoa forte, uma pessoa que já plantou muitas coisas, que já viveu um monte de coisa no amor, que tem experiência, mas tem uma certa rigidez na mente, e uma espécie de autocrítica muito forte, tá? E é uma autocrítica que pode até aparecer em outros setores da vida, mas aqui tá falando de uma autocrítica que aparece muito nesse setor do amor e que de alguma maneira atrapalha as suas relações, se você tá numa relação, ou atrapalha você de se abrir para uma nova relação, se você estiver solteiro, né?
Vamos ver o que mais o tarô tem para falar para você que se identificou com essas características. Vamos entender melhor. Ó, ó. O que está por trás dessa autocrítica, né? O que está por... Ó, o que está por trás dessa autocrítica? Nossa, olha, é um autocontrole tão grande com medo de se ferir. É um medo de se ferir, porque você já deve ter sido ferida em algum momento da sua vida. Isso é inevitável, né, gente? Você já deve ter se frustrado, passado por alguma situação difícil, passado por uma dor aí que te deixou marcas e e aí o que está acontecendo? Você se critica tanto que você reprime o teu emocional, você reprime vontades, você reprime até, você pode até já ter se apaixonado por alguma pessoa nesse meio tempo, mas pode ser até que você não tenha se permitido vivenciar, você falar, ah, não, corta, eu não quero mais me apaixonar. É... Puxado isso aqui, hein? Porque, e aí você tá com tanto medo de sofrer, é tanto medo de sofrer que fica numa espécie de repressão, tá? Ó, olha aí. Dois de paus. Aí você fica o quê? Olhando, pensando, planejando, se criticando. E o que vai acontecer? Você também vira uma pessoa muito crítica com os outros, com o outro. Então acaba ficando difícil de se relacionar, porque se você é muito autocrítico, a sua tendência é ser crítico com o outro também. Porque o outro é o quê? Um espelho, né? Ó, quem ou o que está apavorando você? Vamos ler? Vamos ler? Eu acho que é essa aqui. Vamos ler o que essa carta tem para dizer. Porque esse daqui não é tarô, esse é um outro oráculo, é esse aqui, tá? O filtro de sua própria experiência é como você vivencia a vida 90% do tempo, através de suas próprias projeções. Quando alguém nos lembra de uma experiência que ainda não foi curada, somos acionados emocionalmente. Geralmente é uma coisa inconsciente. Pessoas e situações podem acionar nossos espelhos para refletir de volta o que nós acreditamos ser verdade sobre a vida, o universo e nós mesmos. Gente, eu vou até parar um pouco porque já veio uma coisa aqui muito forte para falar. Tem gente aqui que recusou uma conexão, que até já pode ter conhecido alguém legal, alguém importante, alguém que rolou uma química forte e você recusou, fugiu de uma conexão. Então, assim, pode ser que você só tá se fechando, se reprimindo e tal nessa. E pode ser até que você já tenha gostado de alguém, mas tentou cortar de todos os jeitos para não gostar. Vamos lá, vou seguir. Os espelhos estão apontando para nossa sombra e nossa luz. Espelhos revelando as partes de nós que ainda precisam ser aceitas, vistas ou amadas. Esta carta é um convite para que você olhe de perto quais experiências ou pessoas estão atualmente desencadeando suas emoções e o que elas podem estar espelhando de volta para você. Gente, tem gente aqui que está se recusando. Olha como as coisas são, né? Na leitura anterior, falou assim muito para as pessoas priorizarem um tempo de solitude e tal. E aqui me parece que são pessoas que estão exagerando nisso. Ah, não, eu vou viver sozinho mesmo, vou viver sozinha, não quero mais nada com ninguém. Ou então começa a ter um grau de exigência tão alto que tá há anos aí sozinho, anos sozinha. É,
Só que isso também é uma fuga, gente. Tudo em exagero faz mal. A gente precisa lembrar que as relações humanas, elas servem para nos engrandecer. Elas ajudam a gente a crescer. Só que esse engrandecer, esse crescer não é na fofureza, não é Disney, né? É muitas vezes passando por situações incômodas. Se relacionar com outro é incômodo. E quando você se recusa a se relacionar com o outro, você está se recusando também a crescer. Existe um crescimento aqui para você e não adianta você ficar só olhando de longe, com as emoções confusas e se reprimindo, reprimindo sentimentos, achando que você tá deixando de sofrer por isso. Porque eu não tô te vendo 100% em paz nessa situação. Se abrir para trocar com o outro é fundamental, tá? Vamos seguir. De novo, esta carta é um convite para que você olhe de perto quais experiências ou pessoas estão atualmente desencadeando suas emoções e o que elas podem estar espelhando de volta para você. Quando você se sentiu assim antes? Elas podem ser oportunidades de curar alguma coisa em você. Ou elas estão colocando luz em alguma coisa que há tempos precisava ser observada em você. Isso serve para o bem e para o mal. O bem, aqueles que nós admiramos e colocamos em um pedestal. Se não percebemos que nós somos atraídos por eles porque somos como eles, precisaremos destruí-los para conseguir crescer até seu nível. O mal, aqueles que desprezamos, de quem sentimos inveja e colocamos para baixo. Se não percebermos que eles acionam algo em nós que ainda precisa ser curado, somos nós que permaneceremos machucados e em sofrimento. Então, o questionamento aqui para você é: quais partes suas precisam ser vistas? O que existe em você que outras pessoas estão desencadeando e no teu caso que o fingir que não tá vendo, o fugir das pessoas. Por que que você tá fugindo das pessoas? O que que elas desencadeiam em você, né? É aqui um questionamento muito importante. Porque pode até ser que você esteja numa relação, se você estiver numa relação, mas você tá totalmente fechado. Você não tá se permitindo trocar de fato. E aí, ninguém fica feliz nessa relação, nem você, nem a pessoa que tá contigo, né? Mas eu vejo muito aqui para pessoas que já estão até há bastante tempo solteiras, tá com muita cara disso. Não apareceu logo de cara, mas aqui agora para mim tá muito forte isso. E sabe aquelas pessoas, não, é melhor ficar sozinha mesmo, ninguém presta, principalmente, né, mulheres héteros andam sofrendo ultimamente, porque eu sei, meu povo, eu sei que tá difícil. Meninas, eu sei que está difícil, mas a gente tem cuidado pra gente não entrar nessa de uma desesperança total, sabe? Existem pessoas legais no mundo, ainda existe gente legal no mundo, existem relações para serem vividas. E se você se acha uma pessoa legal, pense que também existem pessoas legais como você por aí. Só que você tem que se permitir conhecer as pessoas. Ficar trancado em casa, ou então quando aparece alguma oportunidade, ser meio que esnoba, não vai ajudar muito, né? Vamos ver conselhos aí para as pessoas que se conectaram com essa leitura. Olha, de novo dois de paus. De novo um dois de paus. Tá, mas eu quero saber mais. Explica melhor aí esse dois de paus, de conselho. Ah, olha aí. Legal. Ó, dois de paus e oito de paus. Então, assim, analise. Analise. Só que, assim, analise as suas vontades e logo depois de analisar, se permita vivê-las. Porque aqui, ó, você tá se reprimindo. E tem coisa aqui para você viver. E para você viver, você tem que arriscar. Arrisque-se. Arrisque-se na medida. Existe uma medida saudável no arriscar-se, sabe? E qual é essa medida saudável? É você olhar quais são as suas vontades de fato. Permita-se olhar
as suas vontades e as suas emoções quando o assunto é amor. Fala, o que que eu tô com vontade? Eu vou dar uma arriscada aqui, sabe? É importante se arriscar porque a gente sempre tem algo para aprender na troca com o outro. É óbvio, gente, que eu não tô falando aqui de situações tóxicas, já, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas não, eu sei que esse cara puta, já bateu na ex dele. Ai, mas eu tô afim, vou arriscar ficar com ele. Não, né, gente? Não é sobre isso que eu tô falando, pelo amor de Deus, tá? Não é sobre esse risco. Tô falando aqui de riscos saudáveis. É aquele friozinho na barriga que dá. Se permita sentir um friozinho na barriga e conhecer uma pessoa nova, de fazer diferente. Então eu vejo aqui, por exemplo, se você é uma pessoa mais comedida, que tenta estar sempre ali no na segurança, né? Aqui, porque você é muito autocrítica, é um momento que talvez seja interessante você fazer um movimento diferente. Então, por exemplo, ai não, eu só vou na situação quando eu tenho certeza que a pessoa tá afim de mim. Mas se você tá afim dela e não tem certeza que ela tá afim de você, por que que você não dá um passo à frente ali e tenta e arrisca, sabe? Faz um movimento novo na sua vida. Ai, se der errado, é mais uma experiência de vida. Se proteger, se colocar numa redoma, não vai fazer você, não vai evitar sofrimento, né? Acho que foi na leitura de Peixe, se não me engano, desse mês que saiu isso muito forte. O medo de sofrer já é um sofrimento, gente. O medo de sofrer já é um sofrimento. Então não adianta, a gente tem que viver. A vida, ela é isso. A gente tem que arriscar. Então aqui tá te pedindo um movimento diferente na vida, seja ele qual for, um movimento diferente no que diz respeito à vida amorosa, porque existe um aprendizado bonito aqui para tua vida e você precisa se permitir fazer o espelhamento e aprender com o outro, porque pode ser muito assustador. E sabe por quê? Porque o outro ele mostra muito de nós mesmos. Muitas vezes ele vai mostrar aquilo que a gente não quer enxergar dentro da gente. E aí a gente faz o quê? Bota a culpa no outro. O outro que é o problema. Mas a vida, a gente está aqui para socializar, trocar e viver experiências. Então ficar trancado dentro de casa não é isso que vai te trazer novos aprendizados, novas evoluções. Vai viver, vai curtir, tá? Eita! Se você se conectou com essa leitura, comenta aqui embaixo para mim. E se você ainda não segue meu canal, te convido a seguir. Teremos mais novos quadros nesse canal, então eu prometo vir agora mais vezes fazer esse tipo de leitura para vocês, é, com temas diferentes. E também vou abrir o quadro novo que é o Cartas e Causos, que eu vou receber histórias reais e vou desvendar os causos através do tarô. Logo, logo vou estrear. Então fica atento, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação quando eu lançar, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. É sempre maravilhoso estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!